Olá! Hoje é um dia muito especial, porque esse é o dia que o Senhor fez. Me alegro pela oportunidade de me unir a vocês para o conhecimento da Palavra de Deus e adoração ao Pai aqui neste canal. Desejo um dia abençoado, uma vida plena na presença do Espírito de Deus. Aqui, Dani Siqueira, e estamos no Notícias do Reino, um espaço exclusivo para as coisas que vêm do coração do Deus vivo. Todos os nossos programas estão no YouTube, DS Produções Web. Curte, comente e compartilhe, assim você pode ajudar a propagar a mensagem do reino. Se você tem uma Bíblia esquecida em algum lugar de sua casa, é hora de tirar a poeira e abrir a sua Bíblia. Juntos vamos estudar a Palavra de Deus. Como foi difícil chegar até a gravação dessa mensagem de hoje. É bem verdade que a cada inspiração sempre tem um novo desafio, mas especialmente para o estudo de hoje, que já deveria ter sido concluído desde o domingo, dia 17 de março, passei por muitas lutas, pois no melhor da inspiração, quando comecei a mensagem, faltou energia e fui obrigada a parar. De lá para cá tenho vivido uma sucessão de lutas, mas também tenho aprendido muito com isso, pois entendi que em tudo Deus tem um propósito. O Senhor Jesus tem trabalhado primeiro em mim o assunto da mensagem de hoje, para que eu possa falar com mais propriedade e profundidade. E o que eu tenho aprendido com essa experiência pode ser útil para você também, e é por isso que eu vou compartilhar. Na terça-feira, dia 19 de março, de madrugada, passei uma noite muito tribulada. Eu estava dormindo, mas com sono leve e com sonhos estranhos. Acordei na madrugada com a sensação de que deveria orar. Mesmo com sono, me coloquei de joelhos e fiz uma oração ao Senhor. E que bom que eu fui orar. E aqui já fica a dica. Quando o Senhor lhe acordar de madrugada e você sentir que é para orar, não titubeie, faça a sua oração. Depois voltei a dormir. Quando acordei pela manhã, notei que o meu braço estava todo vermelho. Olhei para o braço daquele jeito e estranhei, mas disse ao Senhor: seja o que for, essa luta é tua. Me pareceu que eu estava travando uma luta enquanto eu dormia, da qual eu não tenho a menor noção do que estava acontecendo no mundo espiritual. Então levantei, tomei um banho, me arrumei para ir para o serviço. E antes de fazer o meu devocional, minha mãe invade meu quarto apontando para as costas, pedindo com um gesto para que eu batesse na costa dela. Eu entendi que ela estava engasgada e comecei a bater na costa dela. Mas como não estava resolvendo, eu comecei a ligar para o meu irmão na tentativa de pedir socorro, mas ele também não atendeu. Então eu voltei a bater insistentemente na costa dela. Quando ela estava amolecendo, ela segurou meu braço e sinalizou que não estava adiantando. Então, nesse momento, e só nesse momento, eu lembrei de Jesus. Então eu levantei as mãos para o céu e pedi ajuda dele. E disse: Senhor, me ajuda. E coloquei as mãos que eu levantei na costa dela e disse: em nome de Jesus. E imediatamente eu vi e ouvi ela fazer esse movimento, como se fosse botando algo para fora. E saiu para o banheiro, colocando uma gorfada. Então eu não fiz força, eu pedi a ajuda do Senhor nesse momento. E apenas coloquei as minhas mãos na costa dela e disse o nome de Jesus Cristo. E o milagre aconteceu. Pois é, realmente, de vez em quando eu vou tomar café com cuscuz, às vezes eu fico engasgada, tipo assim, engasgo, embuchada, e eu tenho que comer com muita cautela e bem devagar. E nesse dia, mas isso passa, fico em pé, tudo, às vezes eu estou até só e vai passando. Mas nesse dia, foi na primeira colherada, na primeira vez que eu coloquei, ele foi colocando na boca, embuchou logo. E foi estranho. E eu não consegui, fiquei em pé, comecei a andar, tentar respirar e não estava conseguindo.
E fui lá no quarto, que minha filha estava se arrumando, e eu só fazendo o gesto, que eu já estava praticamente sufocada. E ela veio sem entender, e eu pedindo para ela bater nas minhas costas. E ela ficou atrás, deu uns tapinhas nas costas, mas aí clamou o nome de Jesus. Quando ela clamou o nome de Jesus, que realmente Ele é poderoso e a gente tem que primeiro recorrer a Ele, mas no momento do sufoco, às vezes a gente mesmo não lembra. E quando ela clamou pelo nome de Jesus, eu senti que alguma coisa aconteceu. E foi aliviando aquele sufoco. E eu digo, pronto, porque eu tinha dito para ela, olha, diferente, agora está diferente. Não é o engasgo comum. É o que eu estava sentindo. Eu estava sentindo que não era o engasgo do cuscuz, porque eu não tinha engolido o cuscuz ainda. Aí eu fui ao banheiro. Quando eu fui ao banheiro, eu botei uma gorfada. Bem mesmo, uma espuma, uma coisa assim diferente, estranha, e aquilo aliviou. E eu, graças a Deus, respirei tranquilo. E agradeço a Deus por isso, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. E no momento foi o que me veio mesmo, foi justamente a mão de Jesus na minha vida, naquele momento. Como já estava resolvido, fechei a porta do quarto, me ajoelhei e comecei meu devocional do dia, conforme sempre faço. Ajoelhada ali, fui raciocinando sobre tudo o que havia acontecido desde a madrugada, ou seja, a ficha foi caindo. E fui tendo a devida compreensão do que estava acontecendo até aquele momento, da guerra que estava sendo travada. E entendi o que o Senhor Jesus havia acabado de fazer. Ele tinha nos dado um grande livramento. Agradeci muito a Ele. Dessa experiência ficou uma grande lição. Primeiro, que na minha força eu não posso fazer nada, porque eu havia batido muito na costa dela. Segundo, o socorro que busquei no outro, no caso, no meu irmão, o socorro que eu pedi, na tentativa de pedir o socorro para o meu irmão, também não deu certo. Mas quando eu voltei para o Senhor Jesus, pedindo o socorro dele, o socorro veio imediatamente. Verdadeiramente, como a Bíblia diz, sem Ele não podemos fazer coisa alguma. E é com esse aprendizado prático que começamos o nosso estudo de hoje, para o tema Como entrar no lugar do descanso. E a leitura bíblica fica por conta da Thalita. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra o que como o Criador fizera. Deus criou todas as coisas até o 5º dia. No 6º dia criou o homem, tendo dado ao homem o domínio sobre toda a criação, não sobre o outro homem, mas sobre todas as coisas criadas. Interessante que todo o trabalho foi de Deus. Ao homem coube usufruir de tudo. Como sabemos, devido à desobediência, o casal recebeu uma série de maldições, incluindo o ter que ralar muito para tirar o seu sustento. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado. Pois és pó, e ao pó tornarás. O que antes era a presença de Deus e o usufruir do trabalho já feito por Deus, fora do jardim do Éden e da presença do Pai, passou a ser fadiga. O descanso é um princípio estabelecido por Deus, desde a criação do mundo. Mas está escrito também que Deus não se cansa nem se fadiga. Portanto, o trabalho executado por Deus na criação definitivamente não foi fadiga, pois podemos contemplar na Bíblia a satisfação que Deus teve na realização da sua obra de criação. Então, trabalho e fadiga, caminhando juntos, só passou a existir quando Adão e Eva saíram da presença de Deus e passaram a viver fora do propósito de vida para o qual foram criados.
estar fora da presença de Deus ou ter se afastado da presença é o mesmo que atrair maldição para si, devido à legalidade dada para toda influência maligna que gera temores e inquietações para a nossa alma. Portanto, quero mostrar, pela palavra de Deus, 4 etapas para conseguirmos entrar no lugar de descanso. Primeiro, a glória do Senhor precisa ser restaurada. Não se cingirão de coisa alguma que os faça transpirar. No livro do profeta Ezequiel, que foi um grande profeta do Antigo Testamento, a quem o Senhor Deus usava profeticamente com visões para alertar ou reprovar toda a casa de Israel, devido às abominações praticadas como, entre outras maldades, idolatria e prostituição, vemos o Senhor Deus mostrar em visão para Ezequiel o seu plano para a restauração do seu novo templo, com a finalidade de ter comunhão com o povo. Quando Ezequiel viu a glória do Senhor entrar no templo e torná-lo santo e sagrado, caiu com o rosto em terra, tal a sua magnitude. Fazendo uma analogia, podemos perceber o quanto é impactante o poder de Deus transformando a natureza humana para torná-la sua habitação. As visões de Ezequiel acerca da restauração do templo e da glória que volta ao templo é uma promessa sobre a redenção final de Israel e da vinda do Messias. Dessa forma, quando lemos o capítulo 44, Ezequiel traça todas as diretrizes dadas por Deus a respeito da entrada no lugar sagrado, da presença do Altíssimo. E quem poderia ou estaria apto a entrar em sua presença? Contudo, os sacerdotes levitas, os filhos de Zadok, que guardaram a ordenança do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, se chegarão a mim para me servirem e estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor. Eles entrarão no meu santuário e se chegarão à minha mesa para me servirem e guardarão a minha ordenança. Percebemos que Deus separa o povo. A esse povo escolhido que encontrou o favor de Deus e pôde entrar no lugar de maior intimidade, no santuário junto à mesa do Senhor, o texto segue detalhando até as vestes desses sacerdotes. Quando entrarem pelas portas do átrio interior, estarão vestidos de vestes de linho. Não se porá lã sobre eles, quando servirem nas portas do átrio interior, dentro do templo. Coifas de linho estarão sobre as suas cabeças e calções de linho sobre as suas coxas. Não se cingirão de coisa alguma que os faça transpirar. E chegamos no ponto que é muito importante para o nosso entendimento através da palavra de Deus, sobre como encontrar e entrar nesse lugar de descanso em Deus para a nossa alma. Para isso, precisamos compreender: o Senhor não precisou de nós quando criou todas as coisas. Portanto, nenhum esforço nosso que produza o nosso suor tem alguma representatividade ou expressão diante de Deus, mas sim o andar de acordo com a sua vontade, em espírito e em verdade. 2. Não se afastar de Deus. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração perverso e incrédulo que vos afaste do Deus vivo. Nesse texto, o autor de Hebreus está fazendo referência ao povo de Israel que perambulou no deserto por 40 anos, por ter se afastado de Deus. O grande vilão do afastamento do homem da presença de Deus é o pecado, que é gerado pela desobediência de quem não dá a devida atenção ou importância ao que Deus fala em sua palavra, ou mesmo quem duvida, o que é incredulidade. Enquanto se diz:
Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação. Ora, quais os que, tendo-a ouvido, o provocaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Incredulidade, significado no dicionário: falta de fé religiosa, ateísmo, estado, atitude, tendência de quem não se deixa facilmente convencer, cepticismo, que é o questionamento para com o conhecimento. Ou seja, a incredulidade é a falta de fé, ou recusa em crer. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Existem dois tipos de incredulidade: quando a pessoa não crê em Jesus, na obra redentora de Deus por meio de Cristo, e a incredulidade na vida do cristão, que é uma dificuldade de crer. Nesse caso, a pessoa foi salva, mas não consegue crer que o mesmo Jesus que a salvou pode curar e operar maravilhas, o que vai interferir e muito em nossa vida espiritual, pois estamos vendo nesses textos bíblicos que Deus não abençoa o incrédulo. A incredulidade pode limitar ou mesmo impedir o agir de Deus, e a pessoa, por sua vez, vai ter muitas aflições e angústias e não conseguirá ter paz e entrar no lugar de descanso no Senhor. 3. Crendo que Jesus pode tudo. Imediatamente o pai do menino exclamou: Eu creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. No contexto dessa passagem, o Senhor Jesus está diante do pai de um menino que estava possesso de um espírito mudo e surdo. O pai já havia levado o menino primeiro aos discípulos de Jesus, que não conseguiram expulsar os demônios. Depois chegou Jesus e o pai do menino falou diretamente com Jesus. O Senhor Jesus está cercado por incredulidade nesse texto. Primeiro por parte dos próprios discípulos, e vemos que ele não gostou nem um pouco. Jesus respondeu: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-mo a mim. Mas Jesus, diante do pedido sincero de ajuda do pai do menino, que estava se esforçando para crer e ao mesmo tempo duvida, ele se compadece. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Disse-lhe Jesus: Se tu podes, tudo é possível ao que crê. Com base nesse texto, devemos, mesmo com pouca fé, ir até Jesus. Também devemos pedir ajuda ao Senhor para conseguir crer e conhecer pela palavra o poder do nome e do sangue de Jesus Cristo. E 4, pela confiança mais excelente. Jesus como sumo sacerdote eterno e o Espírito Santo habitando em nós. Resta ainda, portanto, um repouso para o povo de Deus, pois aquele que entrou no descanso de Deus, ele próprio descansou de suas obras, como Deus das suas. No tempo da lei, os sumos sacerdotes eram os únicos autorizados como representantes e intercessores junto a Deus, deles próprios e do povo. Mas nós temos um sumo sacerdote eterno, Jesus Cristo. Temos essa consolação como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu. Sabendo então que temos um sumo sacerdote fiel, que está nesse lugar, no interior do véu, assentado à direita do trono da majestade, a Bíblia diz que Jesus é mais sublime que os céus. Temos todos os motivos para nos sentirmos seguros
e fortemente consolados. Ainda mais porque o Consolador, o Espírito Santo, habita em nós, que somos a própria casa do Filho de Deus, sendo Ele fiel à sua própria casa. Cristo, porém, como Filho, é fiel sobre a sua própria casa. Aleluia! E essa casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. E, enfim, o lugar de descanso. A despeito de qualquer situação que ocorre em nossas vidas que nos causam preocupações, devemos colocar nossa confiança completamente, totalmente em Jesus Cristo, o Filho de Deus, sabendo que Ele é fiel e disse: não te deixarei, nunca te desampararei. Porém, se ainda estamos passando pelo espaço de tempo que se faz necessário para alcançarmos as promessas de Deus e conseguirmos desfrutar ou descansar à sua mesa, precisamos fixar nossa mente em Jesus Cristo. Ter fé e paciência é a chave da vitória. E fiquem na paz de Deus, que agora é com a Thalita. Então vale relembrar os 4 pontos de como entramos no lugar do descanso de Deus. Primeiro, a glória do Senhor precisa ser restaurada. Segundo, não se afastar de Deus. Terceiro, crendo que Jesus pode tudo. Quarto, pela confiança mais excelente, Jesus como sumo sacerdote eterno e o Espírito Santo habitando em nós. Estamos com Jesus no lugar mais íntimo do Pai. O Espírito de Deus está em nós e formando esse elo de total força e segurança. Na presença do Senhor, que descobrimos o propósito de nossas vidas e encontramos no lugar do descanso, independente da situação, na presença de temos paz e podemos desfrutar. Deus abençoe.